Olá pessoal, tudo bom? Você que chegou até aqui, que está vindo pela primeira vez, vou pedir para você se inscrever no canal, se você já inscreveu, ativar o sininho. Muito importante, eu tenho várias limitações de horário que eu posso gravar, de transmissões ao vivo que eu posso fazer, porque eu ainda não tenho o número de inscritos X. Então, se você puder se inscrever e chamar os seus outros amigos, por favor. Se você já está inscrito, ou se você não quer se inscrever, por favor, dá um like, dá um troféu joinha aí nesse vídeo, que ele vai alcançar mais pessoas, e compartilha no WhatsApp com todos os seus grupos, todos os seus amigos, especialmente os que torcem pelo Internacional. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o lateral direito Rodinei, que é um jogador que eu acompanho relativamente bem desde a época da Ponte Preta. Está chegando agora, acabou de ser anunciado como reforço do Colorado, né, do Internacional. Um jogador que já não tinha muito espaço no Flamengo, já tinha algum desgaste. O Rodinei, a primeira coisa que eu queria falar é que eu acho que é uma boa contratação para o Internacional. Tá? Ele está chegando, segundo as informações que vem do Rio Grande do Sul, aprovado pelo Kudê, novo técnico do Inter, especialmente porque ele é um jogador de muito vigor físico, que é algo que o Kudê exige dos seus jogadores. O que eu acho que confirma com a descrição que eu faria do Rodinei. O Rodinei é um jogador que a primeira coisa que o torcedor do Internacional vai perguntar é: pô, se ele é tudo isso, por que ele está saindo do Flamengo? Né? Tudo bem, tem o Rafinha lá, mas ele não serviria para o banco do Rafinha? Se o cara está saindo e o Flamengo está ficando sem lateral direito, esse cara não deve ser bom. Existe uma verdade e uma mentira nisso aí. Tá? Eu acho que o Rodinei é um jogador que já tinha algum desgaste com a torcida do Flamengo, porque ele foi contratado à Ponte Preta com a justificativa, com a expectativa que ele barrasse o então titular Pará. O Pará, que veio a ser o substituto do Léo Moura, que era um ídolo do clube. Tá? Pará, que é um jogador, na minha opinião, ele agora está com a idade elevada, mas quando ele veio para o Flamengo, é um jogador bom, jogador competitivo, mas era um jogador muito abaixo do melhor do Léo Moura quando o Léo Moura saiu do Flamengo. Né? Por coincidência, o Léo Moura foi até para o Rio Grande do Sul jogar no rival do Inter. Bom, o Pará, ele deu conta ali da posição, mas os torcedores não estavam satisfeitos e tinham expectativa de que viesse um jogador que pudesse barrar o Pará e torná-lo um reserva. Esse jogador seria o Rodinei, que era um jogador ainda muito novo quando veio para o Flamengo, tinha por volta de 22, 23 anos, havia expectativa de que ele fatalmente barrasse o Pará e elevasse o nível da posição. Essa expectativa não aconteceu. Tá? Essa expectativa não aconteceu. Durante a maior parte do tempo em que o Pará esteve no clube, ele jogou como titular mais vezes do que o Rodinei. Tá? Isso aconteceu, tem vários motivos aí. O primeiro motivo é que o Pará é um jogador muito focado, muito competitivo, tá sempre levando a vida muito a sério, tá sempre levando o treino muito a sério, o futebol muito a sério, o que é uma coisa muito boa. Tá? O que é uma coisa muito boa. Ele está no Santos agora. E o Rodinei é um pouco o oposto disso. Não é um jogador de balada, não é um jogador de night. Eu não acompanho a vida pessoal de jogador, tá? Mas até onde eu sei, o extracampo do Rodinei nunca deu problema. Mas o Rodinei tem um problema ali de foco, de ambição, de competitividade, que eu acho que atrapalhou ele um pouco no Flamengo. É um jogador que sempre se dá muito bem com o grupo, porque é um jogador brincalhão, um jogador bem-humorado. Ele é muito destacado por conta disso. E isso acabou atrapalhando a imagem que o clube e que a torcida tinham dele dentro do campo. Ele é um jogador que sempre se apresentou em forma, sempre se apresentou competitivo, nunca teve um problema extracampo relevante, tá? Mas ele não soube evoluir na expectativa de que se havia quando ele chegou. Né? O Rodinei é um jogador com físico para fazer o vai e vem de um lateral, de ir de uma ponta a outra do campo. É um jogador com técnica suficiente para evoluir e se tornar um lateral que cruze melhor, um lateral que passe melhor. Ele não era esse lateral pronto, mas ele é um lateral com potencial suficiente para chegar nesse nível. Isso não aconteceu. Tá? Isso não aconteceu. Ele é um lateral que da época da Ponte Preta, quando ele surgiu bem e veio para o Flamengo, ele evoluiu muito pouco. Muito pouco. E é natural que quando você sai de um clube para o outro, você vem de um clube de menor alcance, que dispute competições piores, que tenha jogadores piores como a Ponte Preta, você evolua num clube que tem melhor. Não tem muito o que explicar sobre isso. Você está trabalhando com um técnico X, aí você vai trabalhar com um técnico melhor, você está jogando com jogadores X, você vai jogar com jogadores melhores, você acaba evoluindo. O Rodinei evoluiu pouco em relação ao lateral da Ponte Preta. Tá? Acho que essa é a principal queixa, esse é o principal motivo dele não ter dado certo no Flamengo. Tá? É um jogador que tem condições físicas de fazer a defesa de um lateral, de fazer aquela linha de 4 lá atrás do lateral, mas é um jogador que tecnicamente tinha problemas de posicionamento. Tá? Frequentemente acontecia do Flamengo tomar um gol porque ele estava marcando de forma errada.
né? Porque ele estava marcando fora dessa linha de 4, estava deixando espaços ali. Então eu estou falando todas essas coisas para falar os problemas dele, mas para dizer que eu acho que é uma boa contratação, porque ele vai encontrar um técnico estrangeiro, tá? Quando ele veio para o Flamengo, se eu não me engano, ele encontrou como treinador o Zé Ricardo. Acho que ele trabalhou uma época com o Muricy Ramalho, mas a maior parte do tempo, do início dele no Flamengo, ele trabalhou com o Zé Ricardo, depois com o Maurício Barbieri, Reinaldo Rueda, mas ele acabou evoluindo um pouco. Essa época com o Jorge Jesus, por exemplo, nunca falou mal dele. Pelo contrário, o Jorge Jesus, as críticas do Jorge Jesus ao Rodinei envolviam sempre confiança. E aí, confiança explica um pouco porque ele saiu do Flamengo, porque ele virou um jogador marcado. Isso aconteceu especialmente depois de um Flamengo e Vasco, em que ele perdeu um gol no nível daquele gol do David, né? Perdeu um gol na cara do gol. E isso aí, na minha opinião, a partir daquele momento ali, a passagem dele pelo Flamengo tinha acabado, né? A gente estendeu ali, a gente viu ali ser estendida a passagem dele, né? O clube foi estendendo a passagem dele, mas tinha acabado, porque não tinha mais condições. Toda vez que ele entrava, a torcida vaiava, a torcida marcada, a torcida ficava na expectativa dele errar. Isso aconteceu muitas vezes, dele errar, dele entrar e errar. E aí acabou acontecendo. Eu acho que é um jogador que tem condições de evoluir no aspecto técnico. Se ele evoluir, ele tem dois pontos que eu acho que ele pode evoluir tecnicamente, e acho que o Internacional e o Cudê podem fazer isso por ele. Primeiro, essa coisa da linha de 4, da defesa, né? De quando o time ser atacado, ele conseguir ficar na mesma linha da zaga e atuar como um zagueiro. Ele tem dificuldade disso, tá? Segundo, a principal qualidade dele é no apoio, mas ele é um lateral que ainda não tem um bom cruzamento. Tá? Eu me lembro de poucos gols de atacantes com cruzamento dele. Ele pode melhorar nisso. Ele, melhorando nisso de cruzamento, ele tem outra virtude, que é um ponto forte dele, que são as infiltrações em diagonal. Ele é um lateral que entra bem na área, que ataca bem na área. Então, se, por exemplo, se o Internacional colocar ali um ponta-direita que joga aberto e cruze bem pro Rodinei entrar na área, é uma jogada que pode ser forte. O Rodinei não tem um número de gols relevante, mas eu acho que ele tem uma finalização melhor do que o cruzamento dele. Até por isso, em determinado momento da passagem dele, ele fez algum sucesso com o Zé Ricardo escalando ou usando ele, em alguns momentos, como ponta direita, como jogador de ataque, não como lateral. O momento mais marcante disso foi a final de um estadual, em que ele marcou gol contra o Fluminense, pegando o goleiro voltando da área. Eu acho que é uma boa contratação para o Internacional, uma contratação feita sem custos, com valores de direitos fixados. Torço para o jogador, acho que o Internacional foi bem no mercado dessa. Mesmo que eu saiba que muito torcedor do Flamengo não gosta do jogador. Eu acho que é um jogador que tem tudo para dar certo. Beleza? Chegando até aqui, por favor, dá o seu troféu joinha aí se você ainda não deu. Se inscreva no canal e não se esqueça, compartilhe esse vídeo com todo mundo do WhatsApp. Um abraço do Thiago, daqui da Rua Marielle Franco. Tchau.